Então, vamos falar da fertilização, né? O processo de fertilização, ele começa, tá? Com o espermatozoide chegando, né? Lá na ampola da tuba uterina, tá? Ele chega e encontra o ovócito 2 lá parado em metáfase 2, né? Bom, a primeira coisa que acontece, tá bom? Primeira coisa que acontece quando ele chega lá é que algumas proteases da própria tuba uterina, tá? Eles eliminam os fatores de incapacitação, tá? Então você tem a eliminação, tá? Eliminação, tá? Dos fatores de incapacitação, tá? Aqueles que estão ligados lá nos 2/3 anteriores, né? Nos 2/3 anteriores da cabeça do espermatozoide, né? Que se ligaram lá no epidídimo, no processo de maturação. Então essas proteases vão eliminar os fatores de incapacitação que estão grudados lá no espermatozoide. Isso vai expor, tá? Você vai ter a exposição dos receptores de incapacitação, tá? Dos receptores de incapacitação, que é onde estavam ligados os fatores de incapacitação. Isso aqui vai ser bem importante para o ancoramento do espermatozoide no ovócito, tá? Como a gente vai ver. E a segunda coisa que acontece é a eliminação de uma certa enzima, tá? O espermatozoide vai liberar uma enzima para poder degradar a primeira barreira que ele vai encontrar para poder penetrar o seu genoma, tá? No ovócito. Essa primeira barreira é a corona radiata. Então ele vai liberar, tá? Libera uma enzima chamada hialuronidase. Tá? Então você vai ter a liberação da hialuronidase, tá? Pelo espermatozoide, né? Tá bom? E essa hialuronidase vai degradar o ácido hialurônico, tá? Que faz parte da matriz extracelular, tá? Da corona radiata, tá? Da matriz extracelular da corona radiata, tá? Tá bom, eu acho que agora a gente tem que ver mais ou menos como é que é a estrutura, tá? Dessas barreiras, tá? Que o espermatozoide tem que quebrar, tá? Bom, se a gente for desenhar aqui um ovócito, né? Ele seria mais ou menos assim. Você que tem a membrana plasmática, né? Acho que eu vou desenhar ela até de amarelo, para você lembrar que é uma membrana com uma dupla camada, né, de fosfolipídios. Então aqui você tem a membrana plasmática, né, do ovócito, tá bom? Então aqui seria o ovócito. Bom, circundando, tá, esse ovócito, você tem aí uma camada glicoproteica, que é a zona pelúcida, tá? Então essa aqui vai ser a nossa zona pelúcida, tá bom? E circundando, né, a zona pelúcida, tá? Circundando a zona pelúcida, você vai ter várias células, tá? Você vai ter várias células que vão formar uma camada chamada corona radiata, tá bom? Essas aqui são as células da corona radiata, tá? A camada mais externa aqui do complexo ovocitário, né? Tá? Beleza, tudo bem, tá? Essa aqui, deixa eu pôr um nome aqui para ela, então, vai ser a corona radiata, tá? Beleza, então, com a eliminação da hialuronidase, vem aqui o espermatozoide todo pimpão, libera, tá, essa enzima, essa hialuronidase, e ela vai degradar a matriz extracelular, tá, da zona pelúcida. Essa degradação vai mudar um pouco o aspecto, né, da zona pelúcida, aliás, da corona radiata, né, desculpe, tá, da corona radiata aqui nesse arredor, né, do espermatozoide, tá bom? E ela vai ficar mais ou menos assim, tá? A corona radiata ela vai ficar mais ou menos, ó, as células da corona radiata elas vão ficar espalhadas, tá bom? Ela vai ficar com as células espalhadinhas, tá? Porque esse cimento intercelular, né, que é o ácido hialurônico, vai ser degradado, tá bom? Pela hialuronidase. E aí o que acontece? Você vai ter então a passagem do espermatozoide pela corona, pelo espaço da corona radiata, tá? Pronto, ó, chegou aqui na zona pelúcida, tá bom? Tá bom, agora eu vou degradar, vou ter que fazer, tá, a passagem do espermatozoide por essa região aqui, tá bom? Da zona pelúcida, tá?
como é que eu vou fazer? Tá? Como é que, na verdade, como é que ele vai fazer, né? Acho que para entender o que vai acontecer aqui, tá bom? Acho que a gente precisa entender um pouco sobre a zona pelúcida, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Sobre a zona pelúcida para a gente entender o que é essa estrutura aqui e entender a reação acrossômica, né? Que é esse processo de passagem desse brother pela zona pelúcida, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, né? A zona pelúcida não é uma coisa muito nova, tá? Ela é formada já na folículo-gênese, tá? Na folículo-gênese, ou seja, lá no ovário já tem zona pelúcida, tá? Ela é secretada pelo ovócito, tá? Quem produz ela é o próprio ovócito, tá? Que mais? Ela é uma matriz glicoproteica, né? É uma matriz de glicoproteínas, tá? E é interessante saber, né? Essas glicoproteínas são a ZP1, a ZP2 e a ZP3. Tá? A ZP de zona pelúcida, né? Coisa mais maternal 2, né? Ok. O que mais? O próprio nome, né? É a zona pelúcida, né? Então é uma estrutura transparente, tá bom? Mas na histologia você consegue enxergar a zona pelúcida, tá? Se você usar uma substância chamada ácido periódico de Schiffer, tá bom? Ou PAS, aí você cora, né, a zona pelúcida, então você fala que ela é PAS positiva, tá bom? Bom, ela tem uma função, algumas funções, né? Ela é acelular, tá bom? A célula você só tem aqui na corona radiata, tá? No espaço da zona pelúcida aqui você não tem célula, você só tem proteína, tá? Glicoproteínas, né? E ela tem algumas funções, né? Por exemplo, a nutrição, tá? Ela tem uma função nutritiva, ela vai ter uma função de proteção mecânica, tá bom? Vai proteger mecanicamente o ovócito contra algumas agressões, ela vai impedir, uma coisa interessante, né? Ela vai impedir que o ovócito grude, né? Vai impedir com que o ovócito grude, tá? Em determinadas partes da tuba uterina, tá? Ela vai funcionar como um envoltório, né? De isolante, tá? Que mais? Tá. Ela vai servir também como não só como proteção mecânica, tá bom? Mas como proteção química, tá bom? Como proteção química. Como? Ela vai regular, tá? Ela vai servir como um filtro, tá? Com uma barreira de filtração para algumas substâncias químicas, tá? Que mais? E vai ter outras funções, tá? Uma primeira função de adesão do espermatozoide, que eu vou explicar agora, tá? Como é que o espermatozoide vai aderir, né, à zona pelúcida para poder penetrar nessa essa camada, tá? Essa barreira. E vai ter também uma função muito interessante que é a do bloqueio da poliespermia, tá? Para impedir que esse ovócito seja fecundado por mais de um espermatozoide, tá? Então, você tem a função do bloqueio da poliespermia, tá? Que eu explico já já também, tá? Ok, tá? Vamos então, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre a zona pelúcida, tá? Eu vou explicar como é que o espermatozoide vai ultrapassar, tá bom? Essa barreira. Ok. Primeiro de tudo, tá? Ele tem que se ancorar nessa zona pelúcida, tá? Senão a célula fica lá bambeando sozinha, nadando, tá? No nada, tá bom? Então, vamos entender então como é que ela se ancora, tá? O que eu estou explicando agora chama reação acrossômica, tá? Reação acrossômica, tá? É o processo, tá, pelo qual ele consegue romper essa barreira, tá? Vamos lá, vamos entender então. Primeiro de tudo, ele vai ter um ancoramento, tá, nessa matriz glicoproteica. Essa matriz ela é composta de três proteínas, né? A proteína ZP1, a ZP2 e a ZP3, né? Ela funciona como uma rede, né, glicoproteica, né? Funciona mais ou menos assim, ó. Você pode entender que a bolinha é a ZP2 e o triângulo é a ZP3, por exemplo, né? E aqui, né, bolinha, triângulo, bolinha, tudo unido, né? Então, se isso aqui é a ZP2, essa aqui é a ZP3, 2, 3 e por aí vai, tá? E aqui você vai ter proteínas que vão estar ligando, tá, essa rede, né? Essas daqui vão ser a ZP1, tá bom?
É basicamente assim que funciona essa rede glicoproteica, tá? Então você vai ter um ancoramento, primeiro de tudo, o ancoramento do espermatozoide, tá? O ancoramento, tá? Do espermatozoide, tá bom? Esse ancoramento vai se dar, tá? Na proteína ZP3, tá bom? Vai se dar na proteína ZP3, e a proteína ZP3 ela tem duas porções, tá? Uma porção que é a primeira porção da proteína ZP3 é uma porção, uma parte glicídica, tá? E uma parte proteica, tá? Como toda glicoproteína, tá? Esse ancoramento vai ser na parte glicídica, tá bom? A parte glicídica vai ser responsável então pelo ancoramento, tá bom? Enquanto que a parte proteica vai ser responsável por uma reação, tá? Muito interessante, tá? A membrana plasmática do espermatozoide, quando ele promove uma reação com a parte proteica de ZP3, tá? O que vai acontecer? Você vai ter o aumento de cálcio citoplasmático, tá? O aumento de cálcio no citoplasma, tá? No citoplasma do espermatozoide, tá bom? Esse aumento de cálcio no citoplasma do espermatozoide vai promover a seguinte reação, tá? Eu exagerei aqui a cabeça do espermatozoide para poder mostrar direitinho o que vai acontecer, tá? Bom, você tem aqui o acrossomo, né? O acrossomo aqui, bonitão, tá? Já acomodado, tá? E o aumento de cálcio citoplasmático vai fazer com que essa membrana anterior do acrossomo se funda com a membrana plasmática aqui, ó, dos 2/3 anteriores, tá bom? Da cabeça do espermatozoide. Tá? Então eu vou ter a fusão dessa membrana externa do acrossomo com a cabeça do espermatozoide, né, com a membrana plasmática aqui dos 2/3 anteriores, tá? De modo que eu vou ter vai se prosseguir, tá, essa fusão, algumas fenestrações, tá bom? Na membrana plasmática, né, do desses 2/3 anteriores da cabeça do espermatozoide. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a liberação, tá, de algumas enzimas, tá bom? Proteolíticas que estão aqui no acrossomo, tá? Então você vai ter a liberação, tá bom? De enzimas, tá? Que estão no acrossomo. Essas enzimas, elas vão fazer o quê? Vão degradar, vão começar a degradar a zona pelúcida, tá bom? Para isso que vai servir essas enzimas. Então a primeira coisa é o ancoramento do espermatozoide, tá bom? Você vai ter o ancoramento, tá bom, do espermatozoide na ZP3, tá bom? Na porção glicídica da ZP3, e enquanto a porção proteica da ZP3 vai promover uma reação que aumenta o cálcio citoplasmático do espermatozoide. O aumento do cálcio citoplasmático, tá bom? O aumento do cálcio citoplasmático vai promover a fusão da membrana, né, da membrana externa do acrossomo com a membrana plasmática dos 2/3 anteriores da cabeça do espermatozoide, tá? Você vai ter essas fenestrações, tá bom? Você vai ter essas fenestrações aqui que vão surgindo, tá? Na membrana plasmática, e a liberação das enzimas, tá? Essas enzimas então vão degradar a zona pelúcida. É isso que vai acontecer, o primeiro passo que vai acontecer mediado pela ZP3, tá bom? Ok. Então vamos entender agora qual vai ser o segundo passo. O segundo passo ele vai começar assim, ó. Eu pus uma visão ampliada aqui, tá? Das estruturas. Isso aqui é a membrana plasmática, tá bom? A membrana plasmática do ovócito, tá? E isso aqui é a zona pelúcida, né? A gente tinha aqui o espermatozoide, né? Entrando aqui, ele liberou alguns conteúdos do acrossomo, né, os conteúdos enzimáticos que já foram degradando a zona pelúcida, tá? Então tá, vamos supor que ele degradou aqui um pouco da zona pelúcida já, tá? E aqui tá nosso espermatobói com uma certa diferença, né? Que agora ele tá mais ou menos assim, né? Aqui estaria o núcleo, né? Beleza, aqui estaria o núcleo dele, que eu não estou conseguindo desenhar porque está muito pequeno, mas ele estaria assim porque ele estaria sem aqueles
aquele terço, aqueles dois terços anteriores da cabeça, né? Tá só com a membrana interna do acrossomo ali, tá? Isso aqui ainda é membrana plasmática, tá? Esse aqui ainda é membrana plasmática do espermatozoide, o terço posterior, né, da membrana plasmática do espermatozoide. E é justamente essa membrana interna, tá bom? A membrana interna do acrossomo que vai fazer o papel agora, tá? Então aqui, ó, na membrana interna, tá, do acrossomo, você vai ter uma enzima, tá? Uma enzima muito interessante aqui chamada acrosina. Ela é muito importante, tá? Porque ela vai continuar a degradação da zona pelúcida, tá? Do que sobrou da zona pelúcida. E outra, quem vai ancorar, quem vai promover o ancoramento, tá bom, da membrana interna do acrossomo já é outra proteína, que é a ZP2, tá bom? Então essa é a importância da ZP2. Quem ancora, tá, a membrana externa, né, a membrana plasmática do espermatozoide que está unida com a membrana externa do acrossomo é a ZP3. Agora quem vai ancorar essa parte da membrana interna, tá bom, do acrossomo, que vai liberar a acrosina e digerir o que sobrou da zona pelúcida, aí já é a ZP2, tá bom? Então essa é a importância da ZP2. Aí beleza. Então você tem aí a digestão, tá bom, do que sobrou da zona pelúcida, tá? De modo que o espermatozoide vai chegar então finalmente, tá? Ele vai chegar finalmente na membrana plasmática, tá? E aí você vai ter o terceiro passo, tá? Na verdade aqui já terminou a reação acrossômica, né? O acrossomo já fez o que ele tinha que fazer aqui, tá? Então esse aqui já é o fim da reação acrossômica, tá? E aí você vai ter agora o último passo, tá, da fertilização. O terceiro, né, e último passo da fertilização, tá bom? Que é a liberação do genoma, tá? Que é esse camarada aqui, tá? É a liberação do genoma do espermatoboy dentro do ovócito, tá? O que vai acontecer? Agora, quem vai ancorar... lembra que toda vez que o espermatozoide chega no ovócito, ele tem que ancorar em algum lugar. Tá? Então ele chegou primeiro, ele ancorou a membrana plasmática na ZP3, né? Na porção glicídica da ZP3, tá bom? Na ZP3, porção glicídica, tá bom? Depois que acontece, né? Com o início da reação acrossomial, tal, a liberação de enzimas, né? Começou a degradar a zona pelúcida, tá? E depois quem vai grudar a membrana interna do acrossomo, tá bom? Quem resolveu grudar a membrana interna do acrossomo, que seria isso aqui, né? No ovócito foi a proteína ZP2, tá? Essa membrana, aí você teve a liberação de acrosina, né? A liberação de acrosina para poder digerir mais da zona pelúcida. E aí você chegou finalmente na membrana plasmática, tá bom? Que é a última barreira que falta você degradar, né? Você superar, tá? Lembra que a primeira barreira foi a corona radiata, tá? Foi a corona radiata, que é uma barreira celular que foi ele conseguiu quebrar essa barreira através da secreção de hialuronidase, tá? Hialuronidase, beleza? Que degradou a matriz extracelular das células da corona radiata. Beleza, agora ele chegou na membrana plasmática. O que ele vai fazer? Primeiro você vai ter o ancoramento, tá? Esse ancoramento aqui, tá bom? O ancoramento vai ser feito a partir do terço posterior, tá bom? Vai ser no terço posterior, tá, da membrana plasmática do espermatozoide, tá, na cabeça, né, do espermatozoide. Então vai ser basicamente essa região aqui, tá, que vai ancorar na membrana plasmática. Uma vez que você teve esse ancoramento, você vai ter o quê? A fusão da membrana, tá bom? Você vai ter a fusão das membranas plasmáticas, tá? Fusão das membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovócito e o surgimento das famosas fenestrações, tá bom? Você vai ter essas fenestrações, elas vão se abrindo, né, cada vez mais, até o momento em que você vai ter a abertura de uma grande janelinha, tá bom? Na hora que você abre essa janelinha, o que acontece? Você consegue ter a entrada, tá bom, do genoma, tá, do espermatozoide aqui no ovócito,
tá? Lembrando, vale lembrar que isso aqui não é ainda o pronúcleo, tá? A gente vai falar como é que o pronúcleo vai surgir nessa brincadeira. Tá? E essa membrana, o que sobrou da membrana plasmática do espermatozoide vai ser incorporado à membrana plasmática do ovócito, tá? Sem problemas. Então esse aqui então seria o núcleo, tá? Do espermatozoide, tá? Que entrou aqui, tá? No ovócito. Então aí você completou o processo de fertilização. E agora, o que vai acontecer depois? Você vai ter a chamada bloqueio da polispermia. Tá? Você vai ter o bloqueio da polispermia, eu vou explicar como é que vai funcionar isso. Aqui do bloqueio da polispermia, né? É importante lembrar que no ovócito, tá? Você já tem várias coisas boiando no citoplasma antes mesmo do espermatozoide chegar lá, tá? É interessante a gente saber alguma dessas coisas para a gente poder entender o bloqueio da polispermia, tá? Entre essas coisas estão estonas, tá bom? Estonas, aquela proteína que enrola o DNA, tá? Elas vão ser bem úteis na geração do pronúcleo masculino, eu vou dizer por quê, tá? Mas aqui, por enquanto, eu vou chamar de estonas maternas, tá bom? Porque elas estão no ovócito, só por causa disso, tá? O que mais? Eu vou ter também RNAs, tá bom? Eu vou ter vários RNAs aqui, que eu vou chamar aqui de RNAs pré-fabricados, tá bom? RNAs pré-fabricados, tá? De proteínas, né? Que vão codificar proteínas muito importantes, tá? Para o bom funcionamento celular, tá? E para que vão servir esses RNAs pré-fabricados, tá? Eles vão ser bem úteis na parte da clivagem, tá? Da clivagem ou segmentação, tá bom? Quando começar a parte de segmentação, eles vão ser bem úteis. Por quê? O processo de clivagem ele é muito intenso, tá bom? Então eu não consigo pegar, eu não posso pegar e falar assim, olha, dá uma pausa aqui, deixa eu só transcrever um pedaço do DNA aqui, porque eu preciso de uma proteína agora, entendeu? Mas depois, assim que eu terminar aqui, você pode continuar se segmentando, se clivando, se multiplicando. Tá? Mas daqui a pouco eu vou precisar usar de novo. Não, então os RNA já estão lá prontos, tá? Para serem traduzidos e gerarem as proteínas necessárias para o funcionamento celular durante essa clivagem, tá? Para o funcionamento do embrião. Então vários RNA já estão lá, tá bom? O que mais? Você tem o que a gente chama carinhosamente de fatores, tá? Esse aqui não é a palavra fatores, agora sim, esse aqui é a palavra fatores, tá? Fatores morfogenéticos, tá? Fatores morfogenéticos, tá? Vão ser substâncias que vão induzir a transcrição de determinadas partes do DNA em detrimento de outras, tá? É a segregação dos fatores morfogenéticos, tá? Dentre as células filhas na clivagem que vai promover, tá bom? A diferenciação celular, tá? A diferenciação celular, tá? Uma célula vai virar vai se especializar em um tipo, outra célula vai se especializar em outro. Claro que eu estou falando de especializações bem primitivas aqui, tá? Mas são esses fatores morfogenéticos que vão induzir, tá? A diferenciação ainda que primitiva, tá bom? Que mais? Bom, mais duas coisas aqui que realmente são as coisas que interessam, tá bom? Primeira coisa aqui que é muito importante é o cálcio, tá bom? Tem cálcio citoplasmático, tá? E tem outra coisa aqui que é a mais importante de todas, tá bom? Que são, tá, os grãos corticais, tá? Os grãos corticais, tá bom? Por que são grãos corticais? Por que eu chamo eles de corticais? Porque eles ficam na periferia, tá bom? Eles ficam normalmente na periferia, tá? Do ovócito, tá bom? Então aqui está o nosso ovócito, tá bom? Aqui na periferia você vai ter esses grãos corticais, tá? E na parte mais central você vai ter os grãos de cálcio, tá bom? Beleza, para que vai servir esses grãos corticais? São eles que vão induzir, na verdade, tá? São eles que vão ser responsáveis, de fato, pelo bloqueio da polispermia. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para mostrar, então, como é que vai funcionar, tá? O bloqueio da polispermia através dos grãos corticais. Os grãos corticais nada mais são do que vesículas, tá bom? São vesículas com enzimas, tá bom? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. Os grãos corticais
tá? Nada mais são do que vesículas, tá? Derivadas do Gold, tá? Se isso interessa para alguém, tá? Vesículas contendo enzimas, tá bom? Quando você tem a entrada do genoma do espermatozoide, tá? Você tem o genoma do espermatozoide entra no óvulo, o que vai acontecer? A concentração de cálcio citoplasmático do ovócito, ela sobe, tá bom? Você vai ter uma subida da concentração de Ca2+, tá? E essa subida da concentração vai promover o quê? Uma extrusão, tá? Uma extrusão desses grãos corticais, tá bom? A exocitose, né? A exocitose, tá? Dos grãos corticais. Bom, então na verdade vai acontecer o que? A exocitose das vesículas, né? Com enzimas, tá bom? Você vai ter essa liberação enzimática e essas enzimas elas vão modificar, tá? Elas modificam a estrutura, tá? Tá? Elas modificam a estrutura da zona pelúcida, tá bom? Então elas vão degradar dessa maneira a zona pelúcida e vão impedir o acoplamento, vão impedir a adesão de novos espermatozoides, tá bom? Então desse jeito, quando eu modifico, tá bom? Quando eu modifico a estrutura da zona pelúcida, o que acontece? Novos espermatozoides não conseguem se fixar a ela, tá? E dessa maneira eu só tenho a formação de um genoma diploide, né? Eu só tenho a introdução de um genoma de um espermatozoide dentro do ovócito, porque senão eu vou gerar um ovócito 3N, né? E isso dá uma merda muito grande. Na verdade, isso não dá nada, né? Essa é a merda muito grande que acontece, tá? Então, esse é o bloqueio da polispermia, basicamente. Consequência, tá bom? Eu queria chamar a atenção aqui também para outra consequência desse aumento de cálcio citoplasmático, tá? O que vai acontecer? Esse aumento do cálcio citoplasmático, ele vai diminuir a atividade das ciclinas, tá? Das ciclinas que são complexos proteicos, né, responsáveis pela regulação do ciclo celular. Com a queda da atividade das ciclinas, eu vou ter a continuação do ciclo celular. Ou seja, a continuação, tá, da metáfase 2, ok? Então você continua o ciclo celular e com a continuação da metáfase 2, o que é esperado que aconteça? Tá? Que gere o segundo corpo polar. Tá bom? Então eu vou gerar o segundo corpo polar. Tá? Eu completo a divisão meiótica, né, do ovócito. Tá? Se eu completo a divisão meiótica, agora o núcleo que sobrou, tá bom? O núcleo que sobrou aqui derivado da continuação da metáfase 2, tá bom? Esse núcleo aqui agora sim eu já posso chamar de pronúcleo, tá bom? Então é agora que você gera de fato, tá, o pronúcleo feminino. Tá? Ele é gerado quando você tem a entrada do genoma do espermatozoide dentro do ovócito. Esse genoma promove o aumento do cálcio citoplasmático. Tá? O aumento do cálcio citoplasmático cai a atividade das ciclinas, tá? Ou seja, a metáfase 2 continua e aí você tem o término da meiose, tá bom? Da meiose 2 do ovócito e a geração do primeiro pronúcleo, que é o pronúcleo feminino, tá bom? Paralelamente, você tem a geração do pronúcleo masculino, que eu vou dizer agora como é que funciona. Ok, então vamos ver aqui de onde vem, tá, o pronúcleo masculino, tá bom? Ok, vai ter uma hora, tá, que o genoma do espermatozoide vai entrar, tá bom, no ovócito, tá? Então aqui é o genoma do espermatozoide, tá bom? Vai ser circundado pelo envoltório nuclear, tá? Genoma do espermatozoide. Ok. Quais são as reações que vão acontecer agora? Primeiro de tudo, você vai ter a degradação, tá bom? Você vai ter a degradação desse envoltório nuclear aqui, tá? Ele vai se degradando, tá bom? E você vai ter só o núcleo, basicamente, só o genoma, né? Só o DNA aqui sobrando. Lembra que esse DNA está muito bem empacotado? Está bastante bem empacotado mesmo, tá? Então eu vou desempacotar ele vai sofrer um processo de desempacotamento,
tá bom? Vai sofrer esse processo aqui de desempacotamento, né? E eu vou trocar as estonas dele. Na verdade, ele não está com estonas, tá bom? Ele está com um treco que a gente chama de protaminas, tá? Ele está enrolado em proteínas que são as protaminas, que promovem um enrolamento muito cabuloso desse negócio aqui, tá? Que esse enrolamento é feito lá na fase de maturação no epidídimo, né? É uma das 4 alterações morfológicas, né? Morfofuncionais do espermatozoide na maturação. Então eu vou substituir as protaminas, tá? Pelas estonas que já estavam no citoplasma do ovócito, tá? Aquelas estonas maternas. Com isso, eu vou ter a geração de um núcleo menos enrolado, né? Menos compacto, tá? O núcleo como ele deveria ser, dessa vez enrolado em estonas, tá bom? Tá bom, então. Aí o que acontece? Eu refaço, então, um envoltório nuclear, tá? Agora sim, eu posso chamar isso aqui de pronúcleo, tá bom? Esse aqui, então, vai ser o pronúcleo masculino, tá? Essa aqui é a geração do pronúcleo masculino. Para terminar essa bagaceira toda, você vai ter a fusão dos pronúcleos, tá? A fusão dos pronúcleos. O que é muito interessante esse processo aqui, porque na verdade nenhum pronúcleo vai se juntar com porra nenhuma, né? Você vai ver como é que funciona, tá? Bom, você tem aqui o pronúcleo, o primeiro pronúcleo, né? Que vai ser vou botar aqui o pronúcleo do ovócito, tá bom? Com o seu DNA aqui dentro, maravilha. Vamos lembrar aqui como é que surgiu esse pronúcleo do ovócito, né? O aumento de cálcio citoplasmático do ovócito devido à entrada do genoma masculino, né? Genoma do espermatozoide, promoveu aumento de cálcio citoplasmático, o aumento de cálcio citoplasmático diminuiu, tá? Ó, você escrever isso aqui, né? Aumento de cálcio citoplasmático diminuiu a atividade das ciclinas, tá bom? Deu continuidade à metáfase 2, tá? Gerou o segundo corpo polar e gerou o pronúcleo feminino, tá bom? Foi assim que se deu a brincadeira, tá? Ok. Então esse pronúcleo aqui feminino, tá? Ele começa a migrar em direção, tá? Ele começa a migrar em direção ao pronúcleo masculino, tá? Que eu vou desenhar ele aqui. Beleza, olha que DNA mais lindo, tá? Começa a migrar um em direção ao outro. Agora, nesse processo migratório, duas coisas interessantes começam a acontecer. Primeiro, a degradação do envoltório nuclear. Tá bom? Começa a degradar aqui o envoltório nuclear de ambos os núcleos, aliás, ambos os pronúcleos, tá bom? Beleza, degradei aqui o envoltório nuclear. E outra coisa interessante também que vai ocorrer é que você vai ter, na verdade, a duplicação do material genético enquanto um está indo em direção ao outro, tá bom? Você vai ter a duplicação do material genético, já, tá? Então aqui eles continuaram indo um em direção ao outro, tá? Aqui é onde estaria, né, o que sobrou do envoltório nuclear aqui de cada um, tá bom? E aí o que acontece? Na hora que eles vão se fundir, tá? Na verdade eles não se fundem, tá bom? Na verdade eles já entram num processo aqui de metáfase 2, veja só você, tá bom? Eles já entram num processo aqui de metáfase 2, tá? Por isso que eu estou desenhando esse fuso aqui acromático, tá? Então ele já entra em processo de metáfase 2 e já começa aqui a clivagem ou segmentação, tá? Então isso aqui, povo de Deus, é o começo da clivagem, é a primeira divisão, tá? Mitótica que está acontecendo, tá? Veja que ela já entrou na fase de metáfase, tá bom? Ela já entrou, já começa a brincadeira, tá? Na fase da metáfase, tá? Então assim, os estudiosos mais rigorosos, eles costumam chamar essa fase aqui de zigoto, né? Quando a célula está nesse estágio aqui, tá bom? Quando ela está nessa fase aqui, é porque é o zigoto, tá? Mas assim, não se forma, né, um núcleo bonitão, olha, eu sou uma célula
uma célula só, diploide e tal. Não, não é bem assim, tá? Na hora que esses núcleos aqui vão se fundir, tá bom? Eles já começam, eles já duplicaram, né? Já duplicaram. Na hora que eles vão se fundir, na verdade eles já entram e já separam, né? Os seus cromossomos, né? E já começa a fase de metáfase, né? Da primeira divisão mitótica, tá bom? É assim que acontece. De vez, né? Eu acho que é interessante a gente citar, tá? Algumas consequências, tá? Algumas consequências da fecundação ou da fertilização, né? Bom, acho que a gente pode lembrar basicamente de 5 coisas, tá bom? A primeira coisa é a diploidia. Tá? Você tinha 2 genomas haploides, agora você tem um genoma diploide. Tá? Segunda coisa, determinação primária e genética do sexo. Tá? Se ele for fecundado por um espermatozoide X ou um espermatozoide Y, ah, nasce provavelmente um homem, provavelmente uma mulher. Né? Outra coisa também é que a entrada do genoma, tá, masculino, tá, no ovócito, o que acontece? Aumenta cálcio, diminui ciclina, blá blá blá, para o núcleo para o feminino. Tá? E outra coisa, quando ele entra, ele não só estimula a geração do pronúcleo feminino, término da metáfase, né, como ele gera ele se transforma em pronúcleo masculino, né, a partir da remoção das protaminas, tá? A remoção das protaminas e a substituição delas pelas estonas maternas, né? Então, o que acontece, né? A fecundação, então, ela gera ambos os pronúcleos, né? Eles surgem a partir da fertilização, tá? Uma coisa aqui que eu já falei, né? Que termina a segunda divisão meiótica, isso é bem óbvio, né? De lembrar, tá? E eu acho que a coisa mais importante de todas aqui, tá? É que começa a segmentação, tá bom? Começa a fase de segmentação, tá? E aí você começa a gerar, de fato, um novo ser humano, tá? Você tem a união, então, final de 2 células e o começo da clivagem e dessa multiplicação celular que vai dar origem a um novo humano, né? Bom, então eu acho que é basicamente isso, né? A segunda aula.